Pense por um momento. Como seria a sua vida se você estivesse completamente cheio do Espírito Santo? Imagine viver com uma fé inabalável, com a sabedoria divina guiando cada passo e com uma paz que excede todo entendimento. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como ativar tudo isso em você. Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quero convidar você a embarcar em uma jornada espiritual profunda. Aqui no canal Alma Avivada, nosso objetivo é trazer mensagens que transformam, edificam e fortalecem a sua caminhada com Deus. E hoje, o tema que abordaremos é como ativar e viver cheio do Espírito Santo. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de um avivamento espiritual. Este simples gesto pode levar esta palavra a milhares de pessoas que estão sedentas pela presença de Deus. Agora, feche seus olhos, levante suas mãos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos entregar este momento em Tuas mãos. Que cada palavra compartilhada aqui seja uma semente de avivamento nos corações. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que ouvir esta mensagem. Que haja transformação, renovo e vitória. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para entender como ativar e viver cheio do Espírito Santo, precisamos primeiro compreender o que isso significa. Ser cheio do Espírito Santo é estar plenamente envolvido e capacitado pela presença divina. É permitir que Deus dirija nossas ações, pensamentos e sentimentos. A Bíblia nos dá várias evidências de pessoas que viveram essa plenitude. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos sobre o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa passagem revela que ser cheio do Espírito é uma experiência transformadora, que traz poder, ousadia e comunhão profunda com Deus. Por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo não é um acessório opcional na vida do cristão. Ele é essencial. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Sem o Espírito Santo, não conseguimos viver plenamente a vontade de Deus. Ele é o nosso ajudador, o nosso guia e a nossa fonte de poder. Ele nos capacita a vencer as batalhas espirituais, a entender a palavra de Deus e a amar como Jesus nos amou. Agora quero que você reflita. Há algo que está impedindo você de viver cheio do Espírito Santo? Muitas vezes, a falta de entrega total a Deus é o maior obstáculo. Pecados não confessados, falta de oração e vida espiritual superficial podem nos afastar dessa plenitude. Mas eu trago boas notícias. Não importa o quão distante você esteja, Deus está disposto a preencher o seu coração com o Espírito Santo hoje. Jesus prometeu que todos que pedissem o Espírito Santo seriam atendidos. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, ele declara: "Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem." Você percebe? Deus está esperando apenas o seu pedido. Ele deseja encher a sua vida com a presença dele. Buscar o Espírito Santo não é algo que fazemos apenas uma vez, é uma busca constante, diária. Efésios capítulo 5, versículo 18, nos orienta: "E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A expressão enchei-vos indica uma ação contínua. É algo que precisamos fazer todos os dias, através da oração, da leitura da Bíblia e de uma vida consagrada a Deus. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Declare nos comentários: eu quero ser cheio do Espírito Santo. A seguir, vamos explorar como você pode ativar essa plenitude em sua vida e experimentar o poder transformador do Espírito Santo. Amados irmãos, continuando nossa jornada espiritual, agora que entendemos a importância de ser cheios do Espírito Santo e identificamos os obstáculos que podem nos afastar dessa plenitude, chegou a hora de aprender como ativar essa presença em nossas vidas. Quero começar com uma pergunta simples, mas poderosa. Você está disposto a abrir totalmente o seu coração para Deus? O Espírito Santo não habita onde há resistência ou dúvida. Ele deseja encontrar um coração humilde e entregue, pronto para ser moldado pela vontade divina. Como buscar o Espírito Santo? A primeira chave para ativar a presença do Espírito Santo em sua vida é buscar com intencionalidade. Não basta apenas querer, é preciso agir. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Buscar o Espírito Santo é como cavar um poço profundo. Exige esforço, paciência e dedicação. Isso começa com uma oração sincera e fervorosa. Quando você se ajoelha e clama a Deus, reconhecendo a sua necessidade, Ele responde. O livro de Atos nos mostra como a oração foi essencial para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, orando em unidade. Isso significa que a oração fervorosa, persistente e com fé é indispensável para quem deseja ser cheio do Espírito Santo. Se você deseja experimentar essa plenitude, quero desafiar você a separar um tempo diário para estar a sós com Deus. Peça com todo o seu coração: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, enche-me até transbordar. Quero que a Tua presença transforme a minha vida. Arrependimento, o passo essencial. Outro elemento indispensável para ativar a presença do Espírito Santo é o arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento abre espaço para que o Espírito Santo habite em nós. Quando reconhecemos nossos erros, pedimos perdão e nos afastamos do pecado. Nosso coração se torna puro e preparado para receber a presença divina. Faça uma análise agora mesmo. Há algo em sua vida que precisa ser entregue a Deus? Há mágoas, pensamentos ou atitudes que precisam ser transformados? Não deixe para amanhã. Este é o momento de se reconciliar com Deus e abrir as portas para o Espírito Santo agir. Vida de santidade e obediência. O Espírito Santo é sensível e santo, e ele habita em vidas que buscam a santidade. A Bíblia nos orienta em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Viver em santidade não significa ser perfeito, mas sim estar comprometido em obedecer a Deus e a viver de acordo com a sua palavra. Quando nos esforçamos para agradar a Deus, o Espírito Santo nos capacita a vencer as tentações e nos fortalece em nossas fraquezas. Louvor e adoração, convidando a presença de Deus. Uma das formas mais poderosas de atrair a presença do Espírito Santo é através do louvor e da adoração. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 22, versículo 3, que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você louva e adora a Deus com sinceridade, o ambiente ao seu redor é transformado. A presença de Deus desce como um vento suave, trazendo paz, renovo e poder. Perseverança na busca. Por fim,
é fundamental que você não desista. Talvez você já tenha buscado o Espírito Santo e não tenha sentido nada imediatamente. Isso não significa que Deus não ouviu você. Lembre-se, a busca pela plenitude do Espírito Santo é um processo e Deus trabalha em seu tempo perfeito. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos encoraja: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Deus está vendo sua busca, sua oração e sua entrega. Persevere e no momento certo, você será cheio do Espírito Santo. Quero ouvir de você. Qual desses passos você acredita que mais precisa aplicar em sua vida? Comente aqui embaixo e declare: "Eu estou buscando ser cheio do Espírito Santo." A seguir, vamos explorar os sinais e os frutos de uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos aprender como identificar se estamos vivendo verdadeiramente na plenitude de Deus. Não perca! Queridos irmãos e irmãs, continuando nosso estudo sobre como ativar e viver cheios do Espírito Santo, chegamos a uma parte muito importante: os sinais e evidências de que o Espírito Santo está atuando em nossas vidas. Como podemos saber se estamos realmente vivendo essa plenitude? A Bíblia nos dá respostas claras sobre isso. Vamos explorar juntos. Uma transformação interior. O primeiro e mais evidente sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é a transformação que acontece em seu interior. A Bíblia nos ensina em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a mudar nossos pensamentos, atitudes e desejos. Aquilo que antes nos afastava de Deus já não nos atrai mais. O pecado perde a força e passamos a buscar aquilo que agrada ao Senhor. Pense na sua vida. Você tem experimentado essa transformação? Se ainda não, não se preocupe. Deus está trabalhando e o Espírito Santo deseja realizar uma obra poderosa em seu coração. Frutos do Espírito. Outro sinal inconfundível de uma vida cheia do Espírito Santo são os frutos que ela produz. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo descreve esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos são como uma evidência visível da presença do Espírito Santo em nós. Quando estamos cheios do Espírito, nossas palavras, ações e atitudes refletem esses atributos. Quero que você pare agora e reflita. Qual desses frutos você já vê em sua vida? E qual deles você gostaria que Deus desenvolvesse mais? Comente aqui embaixo para que possamos orar juntos. Poder para testemunhar. Uma vida cheia do Espírito Santo é marcada pelo desejo de compartilhar o Evangelho com ousadia e poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Esse poder não é algo que vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que age através de nós. Ele nos capacita a falar com autoridade, a orar por milagres e a viver como verdadeiras testemunhas de Cristo. Se você sente dificuldade em compartilhar sua fé, peça ao Espírito Santo que renove sua coragem e lhe dê palavras certas no momento certo. Ele está sempre pronto a ajudar. Desejo de comunhão com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo anseia por estar na presença de Deus. A oração, o louvor e a leitura da palavra não são obrigações, mas prazeres. O Espírito Santo nos atrai para mais perto do Pai e nos ensina a amá-lo com todo o coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, vemos como o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se você sente dificuldade em manter uma vida de oração, peça ao Espírito Santo que o ajude. Ele deseja ser o seu guia e companheiro nesse processo.
alegria e paz em meio às adversidades. Talvez um dos sinais mais notáveis de uma vida cheia do Espírito Santo seja a capacidade de permanecer em paz, mesmo em tempos difíceis. Essa paz não vem das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz é um testemunho poderoso para o mundo. Quando as pessoas veem a sua alegria e confiança em Deus, mesmo nas dificuldades, elas são atraídas para conhecer o Senhor que você serve. Agora eu quero ouvir você. Qual desses sinais você já percebe em sua vida? Declare aqui nos comentários. Eu quero viver todos os frutos do Espírito Santo. A seguir, vamos explorar como manter essa plenitude ao longo da vida, enfrentando os desafios e vencendo as batalhas espirituais. Não perca essa mensagem, porque ela será essencial para a sua caminhada com Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao momento final desta mensagem poderosa sobre como ativar e viver cheios do Espírito Santo. Mas, para que essa plenitude não seja passageira, precisamos aprender como mantê-la em nossas vidas. Afinal, a caminhada cristã é um percurso diário, repleto de desafios e vitórias. Alimentando a sua vida espiritual diariamente, assim como o corpo precisa de alimento para se manter saudável, a nossa alma precisa de um alimento constante para permanecer cheia do Espírito Santo. Esse alimento é a Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus nos ensina: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Ler e meditar na Palavra de Deus todos os dias não é apenas uma recomendação, é uma necessidade. A Bíblia nos revela os pensamentos de Deus, nos orienta e nos fortalece espiritualmente. Separe um tempo diário para estudar as Escrituras e peça ao Espírito Santo que revele a vontade de Deus para você através dela. Vida de oração contínua. A oração é a ponte que nos conecta diretamente a Deus. Para manter a plenitude do Espírito Santo, é essencial cultivarmos uma vida de oração constante. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos orienta: "Orai sem cessar." Isso não significa que devemos estar ajoelhados o dia inteiro, mas sim que devemos manter um coração sempre em comunhão com Deus. Converse com o Senhor ao longo do dia, agradeça por suas bênçãos e apresente suas necessidades a Ele. Comunhão com outros cristãos. A plenitude do Espírito Santo é fortalecida quando estamos em comunhão com outros irmãos na fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, encontramos a seguinte orientação: "Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Quando nos reunimos com outros cristãos, somos encorajados, edificados e reabastecidos espiritualmente. Participe ativamente de uma igreja, envolva-se em grupos de oração e compartilhe suas experiências com outros irmãos. Resistindo às tentações e vencendo as batalhas espirituais. A vida cheia do Espírito Santo não significa que estaremos isentos de lutas. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas temos uma garantia poderosa: o Espírito Santo nos dá forças para vencer todas as tentações. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, lemos: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Quando você estiver enfrentando tentações ou lutas espirituais, clame pelo Espírito Santo. Ele é o seu ajudador e guerreiro nas batalhas. Testemunhando continuamente. Um dos segredos para manter a plenitude do Espírito Santo é compartilhar aquilo que recebemos. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo nos lembra: "Mais bem-aventurado é dar que receber." Quando testemunhamos sobre o que Deus fez em nossas vidas e compartilhamos o Evangelho, estamos multiplicando as bênçãos e mantendo a chama do Espírito acesa.
Não guarde para si o que Deus tem feito em sua vida. Compartilhe com outras pessoas e inspire-as a buscar essa mesma plenitude. A promessa de Deus para aqueles que perseveram. Por fim, quero encorajar você com uma promessa poderosa. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus nos diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se você perseverar em sua busca por Deus e manter a plenitude do Espírito Santo em sua vida, a recompensa será eterna. Queridos irmãos, esta mensagem foi preparada com muito amor e oração para ajudar você a viver a plenitude do Espírito Santo. Agora, eu faço um apelo. Não deixe que esta palavra fique apenas em sua mente. Pratique o que você aprendeu hoje e veja como Deus transformará sua vida de maneira poderosa. Se você deseja renovar sua entrega a Deus e buscar essa plenitude, ore comigo agora. Senhor, eu te agradeço por esta mensagem. Quero viver cheio do Teu Espírito Santo todos os dias da minha vida. Ajuda-me a perseverar, a Te buscar com todo o meu coração e a vencer os desafios. Renova em mim a Tua presença e que o Teu Espírito Santo transborde em tudo o que eu fizer. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a presença transformadora do Espírito Santo. E claro, inscreva-se no canal Alma Avivada para receber mais conteúdos que edificam sua vida espiritual. Aqui sempre teremos mensagens inspiradoras para você e sua família. Comente abaixo: eu quero ser cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.